Fala pessoal, bem-vindos a mais um especial holandês. Semana que vem, quarta-feira, volta o holandês. Então você que assiste, não se preocupa porque semana que vem tá de volta. Hoje é só um dia especial. E hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre os últimos filmes, os últimos trabalhos de grandes atores que a gente já perdeu, infelizmente. Mas eu não vou falar aqui de causa da morte, não vou falar de quando morreu, por que morreu, o que houve. Não, vou falar só sobre os últimos filmes. É uma homenagem a esses atores que eu escolhi, que são atores que eu gosto muito. E eu falo no presente, eu gosto mesmo, não é que eu gostava, eu gosto. Então se você já acompanha a gente há um tempo, se inscreve no canal e vem comigo. Com uma morte muito polêmica e inesperada, que comoveu o mundo inteiro e até hoje ecoa todos os dias, muita gente acha que o último filme do australiano Heath Ledger foi O Cavaleiro das Trevas, quando imortalizou de forma assombrosa o Coringa. Mas na verdade, o último filme da carreira do Heath Ledger foi O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, onde ele foi substituído pelo Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law. Porque a trama permitia esse tipo de loucura, já que ele viajava através de sonhos. Era realmente para ser um filme protagonizado inteiramente pelo Heath Ledger, só que foi interrompido pela morte dele. E como eu falei, o enredo permitia esse tipo de viagem, então eles tiveram a ideia de botar outros atores para interpretar o mesmo personagem, a cada viagem que ele fazia. E apesar de não ter completado as filmagens, o Heath Ledger aparece no filme, a produção foi finalizada e foi lançado. E o filme é pouco falado porque realmente não foi tão marcante quanto a atuação dele como Coringa no Cavaleiro das Trevas. E também porque a produção do filme não quis se apoiar na morte dele como divulgação. E uma das coisas mais tristes sobre a morte do Heath Ledger é que é um cara que ele não sabe da repercussão que ele teve como Coringa, que é uma atuação muito lembrada hoje em dia, a gente sempre fala com muito carinho sobre aquela atuação dele no filme. Ou seja, o Heath Ledger não tinha a menor noção dessa repercussão toda muito boa que ele teve. E foi uma comoção muito grande também dentro de Hollywood. Você vê quando ele ganhou o Oscar, que a família dele foi buscar, tem muita gente lá chorando, muita gente emocionada naquele momento. É um cara que faz muita falta, com certeza. You've never looked at a woman and been totally vulnerable. Known someone that could level you with her eyes. Feeling like God put an angel on earth just for you. Who could rescue you from the depths of hell. Cara, até hoje, uma das maiores perdas da história do cinema, Robin Williams é sempre lembrado com muito carinho por muitas gerações. O último papel na filmografia foi o filme Absolutamente Impossível, um filme britânico com Simon Pegg e Kate Beckinsale, que o Robin Williams gravou a voz do cachorro Dennis, que foi um filme que foi lançado só um ano depois da morte dele. A última aparição física foi Uma Noite no Museu 3, onde ele interpretou o ex-presidente Roosevelt, que ele filmou tudo sem nenhuma interrupção, mas ele morreu antes do lançamento do filme, dando tempo de homenagearem ele, inclusive. Smile, my boy. Sunrise. Robin Williams sempre foi um cara muito querido, quem assistiu Jumanji é muito marcado pela participação dele. E ele fez um dos meus filmes favoritos da vida, que tem esse lugar no meu coração por causa dele, que é O Gênio Indomável, imortalizando essa cena no banco lá em Boston, que entrou pra história do cinema também como um dos monólogos mais marcantes. E pra quem não sabe, esse banco onde eles estão sentados nessa cena épica, ele até hoje é usado como uma forma de homenagem ao Robin Williams, onde as pessoas deixam flores, deixam recados pra ele, é como se fosse uma lápide. E pra um cara imortalizar um lugar, imortalizar uma praça, um banco, é porque a importância dele é indiscutível. E é um cara que faz muita falta pro cinema e acho que vai fazer por muito tempo ainda, pra sempre talvez. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? Um verdadeiro e mágico símbolo de um cinema clássico, reconhecido de várias formas pelo mundo, o último filme completo da Marilyn Monroe foi Os Desajustados, de 1961, com Clark Gable e Montgomery Clift, um ano depois da morte dela. Mas em 1962 ela morreu enquanto ainda filmava o filme Something's Gotta Give, com Dean Martin e Sid Charisse, que era um remake de uma comédia de 1940, conhecida no Brasil como Minha Esposa Favorita. Só que dessa vez a morte interrompeu de fato a produção e a Marilyn Monroe não foi substituída. Então o filme acabou nunca sendo lançado, pelo menos não oficialmente, porque lá em 2001 o material foi editado e incluído no documentário sobre os últimos dias da Marilyn Monroe, e o corte do material dura só 37 minutos e tem completo e a cores aqui no YouTube. O link tá aqui na descrição para você dar uma olhada no último trabalho filmado pela Marilyn Monroe. If you leave here, I don't ever want to see you again. Or you can stay.
Um dos meus atores preferidos que ainda faz uma falta absurda, não só em filmes que a gente consegue imaginar a escalação dele. Pode-se dizer que Philip Seymour Hoffman tem 3 últimos filmes na carreira, pelo menos nesse ponto de vista de último mesmo. O último trabalho completo do Hoffman foi O Homem Mais Procurado, que saiu em 2014, quando ele já tinha falecido, mas ele completou as filmagens. Só que ele fez também os 2 últimos filmes da franquia Jogos Vorazes e não completou nenhum dos 2, apesar de estar presente neles. Isso porque o filme mesclou cortes avulsos e até CGI em alguns momentos. Philip Seymour Hoffman também é um ator lendário, que, como eu falei, ainda faz muita falta e vai fazer muita falta por muito tempo também. Capote tem uma das melhores atuações que eu já vi no cinema, que foi o filme que ele ganhou o Oscar, inclusive. Tem também o filme O Mestre, que ele fez com o Joaquin Phoenix, também uma atuação absurda, indicado ao Oscar, e também O Homem Mais Procurado. Como eu falei, o último filme que ele filmou completo, ele também teve uma indicação ao Oscar póstumo, mas não venceu. I've thought up an ending for my book. And he lived happily ever after. To the end of his days. Ídolo de uma das maiores franquias já criadas na história do cinema e da literatura, Ian Holm fez grandes filmes como Alien de 79 e O Aviador do Scorsese em 2004. Mas o Ian Holm ficou muito marcado na era moderna por interpretar nosso querido e eterno Bilbo Bolseiro na franquia do Senhor dos Anéis. E realmente o Bilbo foi o último personagem da carreira do Ian Holm, que já estava aposentado desde que ele fez O Senhor das Armas de 2005 e da animação Ratatouille, que ele emprestou a voz pro personagem Skinner. Então em 2012 ele volta a atuar, retornando como o próprio Bilbo, que foi respeitosamente e brilhantemente interpretado também pelo Martin Freeman, e fecha a carreira com o 3º filme de 2014, que foi A Batalha dos 5 Exércitos. Mas como ele só veio morrer 6 anos depois do último filme dele, não teve nenhum trabalho interrompido. Ele já estava aposentado, voltou para fazer o Bilbo e se aposentou de novo. Mas também é um cara muito querido que vai fazer muita falta. But if I win, I take the cash and I take the respect. Some people that's more important. O Paul Walker teve 3 produções póstumas na carreira. Todo mundo sabe que o último filme dele foi Velozes e Furiosos 7, que ele não chegou nem a terminar de filmar, mas o personagem foi mantido no filme com técnicas de CGI. Mas antes disso, o último trabalho completo antes da morte do Paul foi um filme muito louco chamado Busca Alucinante, que apesar de ser um filme meio ruim, eu gosto. Mas além de Velozes 7, os filmes Distrito 13 e Contagem Regressiva também foram lançados depois da morte dele. Só que a diferença é que esses 2 filmes ele finalizou as filmagens direitinho. Ele só não viu o lançamento dos filmes. Mas é bem triste também, porque o Paul Walker sofreu uma morte trágica e também foi muito cedo, né? Um cara jovem, mas que também, como os outros atores, tem o legado todo aí da carreira dele. Inclusive um legado sendo mantido na franquia Velozes e Furiosos, que mesmo depois da morte dele, ele continua presente. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. Vocês devem saber que o Sir Charles Spencer Chaplin não era só ator. Ele era diretor, roteirista e até compositor musical. Então a última aparição completa do Chaplin como ator foi no filme Um Rei em Nova York, de 1957, 20 anos antes da morte dele. Filme que ele atuou, dirigiu e escreveu. O último trabalho como diretor e roteirista foi no filme A Condessa de Hong Kong, de 1967, que ele também aparece, mas é só uma ponta. Ele nunca chegou a protagonizar. Só que o Chaplin nunca vai ser só uma ponta em um filme, né? Se ele aparece, ele rouba o filme todo. Agora, o último trabalho dele como escritor não chegou a sair, que foi um filme chamado The Freak, de 1969, só que ele abandonou o projeto porque a saúde já estava bem mal. Agora, o último trabalho oficial de toda a carreira do Chaplin foi a composição das músicas do primeiro filme dele, Casamento ou Luxo, de 1923. Isso porque em 1976, um ano antes da morte dele, ele gravou músicas novas e substituiu as originais daquele filme. Isso mais de 50 anos depois do lançamento. O Chaplin é um gênio reconhecido no mundo inteiro, todo mundo sabe da versatilidade, da credibilidade que ele tem, né? O cinema não seria o cinema que é hoje em dia se não fosse por esse cara, e tá eternizado aí em vários filmes também. Muito conhecida por As Patricinhas de Beverly Hills e 8 Mile, o último filme da carreira da Brittany Murphy foi um terror desconhecido chamado Something Wicked, em que ela gravou em 2009, meses antes da morte, mas o filme só foi lançado em 2014. Isso é mais comum do que parece, um ator faz um filme em um ano, só que ele é lançado vários anos depois. Isso acontece bastante. Bastante não, mas acontece. E foi um filme que ela filmou inteiro, não foi interrompido. Antes desse teve um filme chamado Abandonado, que foi lançado só em 2010, e o último filme que ela fez e viu o lançamento foi Across the Hall, ou então Do Outro Lado do Corredor, o remake do filme de 2006 que foi lançado em 2009 mesmo. Também uma atriz muito querida que a gente perdeu muito cedo, né? I never yielded! And as you can see,
Com uma importância representativa muito forte, agora o mais recente da lista, que é o nosso querido Chadwick Boseman, mais conhecido mundialmente, popularmente, pelo papel de Pantera Negra na Marvel, e realmente um dos últimos papéis da carreira do Chadwick foi o Pantera, em Vingadores Ultimato, de 2019. Mas naquele mesmo ano ele ainda tinha feito o filme Crime Sem Saída, mas já em 2020 ele fez Destacamento Blood, o filme mais recente do Spike Lee, em que ele participou da repercussão, viu o filme sendo lançado, mas ainda esse ano de 2020, em dezembro, sai o último filme realmente que ele fez, que é o original Netflix A Voz Suprema do Blues, com a Viola Davis, onde pode rolar uma indicação póstuma ao Oscar por muitos elogios que ele tem recebido. Inclusive esse vídeo já tinha sido gravado, só que ele ia sair muito perto da morte dele e eu não queria que lançasse naquela época, sabe? Eu acho que foi importante esse período, esse tempo para poder fazer esse vídeo. Mas realmente uma das mortes mais sentidas no cinema nos últimos anos. Era um cara que tinha um futuro brilhante, que era uma carreira mundial no cinema, ainda recente. Por isso que eu falo que apesar de ter 40 anos de idade, era um cara que tinha um futuro pela frente também no cinema. Ele ia brilhar muito ainda. E todos esses atores fazem muita falta hoje em dia, que fica como legado. E é exatamente isso que acontece com todos esses atores da lista. O personagem do Anthony Hopkins em Westworld disse uma vez que Beethoven e Mozart nunca morreram, mas que eles simplesmente viraram música. E atores como Charlie Chaplin, Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. Robin Williams, Thank you, boys. Thank you. Heath Ledger, And I thought my jokes were bad. Marilyn Monroe, Tomorrow I'm on television. You remember I told you about it? são atores que sempre vão continuar vivos e eternizados em muitos filmes que eles deixaram pra gente. E é por isso que eu não tô usando uma roupa preta aqui de luto nesse vídeo, porque pra mim esses atores não morreram. Eles vão continuar vivos pra sempre em todos esses filmes que eles fizeram. Quando você assiste Luzes da Cidade, que por exemplo é o filme favorito do Chaplin, você sente a presença viva daquele cara. Isso acontece com todos esses outros atores. O Robin Williams tá muito vivo ainda no Aladdin. Heath Ledger no Segredo de Brokeback Mountain. São atores que estão eternizados, imortalizados. Inclusive todos os filmes mais importantes da carreira desses atores passam a ter um significado diferente depois da morte deles, mas porque fazem lembrar desses atores com carinho, sabe? Se você reparar, dificilmente a gente assiste esses filmes com tristeza por causa da morte dos atores. Mas não, é um sentimento bom, uma nostalgia, um quentinho no coração que dá a assistir esses atores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mais um especial holandês, um quadro que a gente não faz muito, mas eu gosto muito de fazer. Eu vou voltar a fazer, vou fazer mais. Tem uma playlist aqui no card dos outros especiais holandês que eu fiz. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no Holandês Voador para mais vídeos diários e dicas semanais. Segue a gente nas redes sociais, principalmente o Instagram, e é isso aí, valeu!